Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast do Programa por um Futuro Inclusivo. E hoje, gente, nós vamos saber um pouquinho mais a fundo sobre essa iniciativa que está transformando aí milhares de vidas em toda a região oeste do Paraná, mais precisamente em 38 municípios, tanto nas escolas da rede municipal de ensino, como também nas APAES e Pestalozes. Esse programa, gente, consiste basicamente na distribuição de equipamentos, tecnologias assistivas que vão auxiliar no dia a dia aí das pessoas com deficiências, tanto nessas escolas como nas APAES. E você vai conhecer um pouquinho mais a fundo agora, então, sobre este programa. E para isso, estou aqui com convidados para lá de especiais. Aqui conosco está o Vinícius Almeida, ele que é o diretor-geral aqui da MOP. Tudo bem, Vinícius? Seja bem-vindo. Tudo bem, obrigado. Aqui conosco também o Rodrigo Cupelli, ele que é gestor do convênio pela Itaipu Binacional, e também o David S. Preste, que é o coordenador do programa. Tudo bem, David? Obrigado. Rodrigo, sejam bem-vindos. Obrigado, tudo certo. Esse programa, gente, para quem está conhecendo um pouquinho mais a fundo agora, ele é um convênio entre a MOP e a Itaipu. E eu quero saber de vocês um pouquinho como é que surgiu a iniciativa, surgiu essa ideia, mas a grande percursora que está colocando tudo isso em campo é a MOP, né? Para nós é uma alegria muito grande nós estarmos aqui nesse projeto. Eu entendo, faço 20 anos da entidade, agora da MOP, aqui como diretor-geral, e é um dos programas mais bonitos que a MOP já fez. A gente acompanhou vários outros processos, criações de Consamu, criações de consórcio, criações de casas de acolhimento para as mulheres que são agredidas, mas em tese, realmente, esse programa está fazendo a diferença, né? E a gente agradece sempre a oportunidade de estar junto com a Itaipu e também no nome do nosso novo presidente, José Carlos Mariucci, o Cal Mariucci, ele que retorna à casa, retornando a ser prefeito e retornando 3 vezes presidente da entidade, está nos dando também a liberdade para que nós possamos, junto com ele, junto com os outros 56 prefeitos, dar aí continuidade a esse grande projeto que faz a diferença na casa e na vida das pessoas que lá precisam. Exatamente, que está só no início, né, David? Conta pra gente, então, como é que surgiu a iniciativa de criar um programa, porque as tecnologias já estavam inseridas aqui na região, né? Algumas escolas já estavam utilizando. Perfeito, Mônica. Na presença aí do Vinícius, do Rodrigo, agradecer sempre a oportunidade, né, de estar à frente num projeto tão maravilhoso quanto esse e que realmente traz pra gente uma sensação muito boa, né, de uma missão que é muito bonita, né? A gente está levando realmente a oportunidade para alunos da rede municipal, para pessoas atendidas diretamente, e tudo isso foi a partir de experiências exitosas que nós tivemos aqui na região, né? Os municípios de Marechal Cândido Rondon, de Toledo, foram os pioneiros, foram os primeiros municípios a implantarem essa tecnologia, depois veio Cascavel, então isso chama atenção, né? Isso, de certa forma, o que é bom, né, causa realmente aquela vontade de se propagar, de se ampliar. Então, isso chamou a atenção da Itaipu a partir de uma apresentação, né, a MOP levou até a Itaipu e a Itaipu não mediu esforços para, desde então, organizar para que todos os municípios tivessem a oportunidade, né, de receber essa tecnologia. Basicamente isso aí. Mas foi uma grande sensibilidade do Dr. Enio e do Dr. Carbone. Sim, eles foram sensíveis a esse projeto, é um projeto novo, é um projeto que ninguém conhecia, não só aqui na região Oeste do Paraná, mas em todo o Paraná, um projeto, e no momento que nós apresentamos lá para o Rodrigo, para o Gilmar Seco, que foi reconduzido por Dr. Carbone, que é o diretor de coordenação, e depois o Dr. Enio, eles foram muito sensíveis a esse projeto, entenderam, e quando eles vieram aqui no dia da apresentação, da entrega dos equipamentos, que nós colocamos em prática, já com uma moça ali de Boa Vista, foi extremamente sensível, e eles, no mesmo momento, já saíram nos cobrando. Isso mesmo. Estamos entregando hoje, e a partir quando nós, 1 ano, 2 anos, nós queremos ver o crescimento, o resultado que vai acontecer. E o resultado vem bem próximo, Rodrigo. O resultado já está acontecendo mês a mês. É uma maravilha. É isso mesmo. Assim, enquanto eu vou deixar aqui, realmente, os cumprimentos do Dr. Enio, do Carlos Carbone, que são esses entusiastas, né?
do bem-estar. Eu acho que hoje a missão da Itaipu, né, de gerar energia elétrica de qualidade, ela está associada à missão de transformar a vida das pessoas para que seja melhor, né? A gente, sim, gera energia, isso é um papel fundamental da Itaipu, mas deixa esse legado para a sociedade, né? Então, o programa Por um Futuro Inclusivo, ele se adequa a essa missão da Itaipu de pensar o território formado por pessoas. E assim como a Itaipu apoia a construção de pontes, de estradas, de instalação de energias, de placas fotovoltaicas, energias renováveis, investindo em hidrogênio verde. Então são uma série de tecnologias, mas a tecnologia social que faz a diferença na vida das pessoas também. Então um programa como esse, que deixa entrega esse legado para a sociedade, é de um valor inestimável, assim, né? Nessa gestão da Itaipu e o cuidado, né? O cuidado com as pessoas, né? O cuidado com a água, o cuidado com o meio ambiente, o cuidado com as pessoas, né? Acho que isso é uma tríade aí que a gente trabalha muito, né, nos projetos. Até porque está na essência da Itaipu, né? Isso. Apoiar projetos sociais, voltados à educação, principalmente. Exatamente. E assim, a parceria com a MOP, ela já vem de longa data, né? A MOP tem uma estrutura bem consolidada também na formação de educadores, tem um setor de educação já consolidado. Então, a Itaipu busca essas parcerias que sempre vão agregar a esse investimento que está sendo feito, né? Na qualidade desse investimento que está sendo feito. E, David, por que programas como esse são tão importantes de serem implementados? Então, Mônica, é um programa que leva à acessibilidade e que oferece autonomia para que, independente da condição de um aluno, né, que esteja frequentando o espaço público, né, de ensino, ele tenha ali ele seja realmente incluído. Né? Então, é um programa que provê a inclusão de verdade. E como isso funciona? Através de equipamentos que permitem que o aluno participe da aula, até mesmo com o piscar dos olhos, se essa for a única possibilidade dele. Então, em resumo, né, são diversos equipamentos destinados para vários tipos de comprometimento físico, os neurodivergentes, né? Então, mas eles permitem com que qualquer que seja a característica da pessoa, né, qualquer que seja a condição dela, ela consiga por si só participar de uma atividade. E isso é autonomia, isso é oferecer e incluir de verdade, né? No caso do Conversia, que é uma outra linha desse projeto, ele atende pessoas que perderam a condição da fala. Então, o Conversia, ele traz liberdade, ele traz autonomia, ele traz privacidade, oportuniza as pessoas voltarem a se comunicar. Então, isso é muito transformador, né? Isso realmente transforma a vida das pessoas. Como diz o Rodrigo, de um valor inestimável, né, gente? Exatamente. Agora, beleza, foi criada a ideia, né? Surgiu essa iniciativa, já se formou-se aí essa parceria da MOP com a Itaipu. Como ocorreu a escolha das cidades, essa definição de que cidades, que entidades receberiam esses equipamentos? Como é que foi isso? Mônica, a gente tem que ter um critério, né? Até que nós tínhamos o limite tanto de capacidade de como executar esse trabalho e também na parte financeira, né? Embora todo mundo seja sensível a esse projeto, nós tínhamos que criar alguns critérios. Nós usamos o critério de municípios menos de 20 mil habitantes na região núcleo da MOP. A gente deixou os municípios maiores, até porque a gente entende também que esses municípios teriam uma possibilidade de poder adquirir pelos seus recursos próprios. Mas a gente viu que, através desses 38 municípios, a gente realmente há necessidade de uma ampliação desse projeto. E também ampliação, eu digo ampliação não só nos 38 municípios, como também além dos outros 38 municípios. Nós estamos já com as novas tratativas, já com a direção da Itaipu, e a gente está buscando essa adequação no projeto, buscando nós agregarmos mais equipamentos, mais gente para trabalhar, para poder servir muito mais. Que a gente entende que, independente das pessoas que receberam, nós não olhamos aspecto financeiro nenhum, nem aspecto de município nenhum, nós analisamos no sentido de necessidade.
Até que tem municípios Sim. que recebeu lá 7 equipamentos, menores, outros maiores, outros recebeu 2 conversa, outros 1 conversa. Então a gente não viu, a gente realmente viu Teve um planejamento técnico, né? planejamento técnico, Planejamento eu digo esse colegiado de pessoas técnicas aqui da MOP, os psicólogos, os pedagogos, os administrativos, buscaram na região quem realmente necessitava. Então a gente teve um número, né? A gente viu depois que, quando a gente fez o projeto, maior, né? Rodrigo, ampliou as salas nos municípios, porque isso aí tá muito rápido, o autismo está mudando, as deficiências estão mudando, tá muito rápido essa evolução, né? Sim. Então a gente já estamos com o Rodrigo aqui, já estamos com o Gilmar Seco, já estamos com a turma lá para poder ampliar e servir melhor ainda mais mais pessoas serão mais pessoas. beneficiadas, É né? isso aí. E eu acho muito interessante no dia a dia, acompanhando também como as escolas, né, as APAES ficaram felizes em receber esse equipamento. Nossa, Muitos professores muito. comentando que já viram a tecnologia, já sabiam que estava na região, já viram por meio da internet, mas a hora que receberam e puderam utilizar aí com seus alunos, foi encantador. Exatamente, e complementando até o que o Vinícius disse, um projeto na área educacional, ele precisa de continuidade. Um projeto, quando o ano letivo ele é muito curto. Quando a gente entrega efetivamente, as aulas iniciam ali após o período de recesso escolar, férias, e quando efetivamente os professores fazem a formação, já está aproximando. Não é só entregar o equipamento, exatamente. Você tem que capacitar os que professores. vai utilizar junto a esses usuários finais. E que inclusive estão ainda em processo de capacitação, né? Que ela é continuidade. Tem esse elemento da capacitação. Exatamente. E aí, rapidinho, a gente já aproxima o meio do ano, o primeiro semestre já está acabando, né, praticamente. Então, assim, o processo o ano letivo é muito curto. Então, por isso que a continuidade é importante, né? Continuar esse processo de formação para o próximo ano, os professores novos que chegam na rede, né, as mudanças que ocorrem. Então, é muito importante a gente dar essa continuidade para que realmente tenha efetividade. Porque assim, David, quando a gente viu lá, quando nós fizemos a primeira vez, nós fizemos em Toledo. Eu lembro que nós estávamos entregando, tinha uma criança lá, tinha um vereador de 7 mandatos lá. A criança estava escrevendo o nomezinho dele ali e ele fazia feliz com cada letrinha que colocava. Sim. Ele saiu dali e conversou conosco e disse assim, meu Deus, que projeto maravilhoso esse que vocês estão aplicando aqui com a gente. Eu, em sete mandatos que eu tenho, nunca vi um projeto desse tamanho. Da mesma forma, eu vejo assim, muitos prefeitos não conheciam, muitas pessoas não conheciam, Rodrigo, o Conversa, o TICS, não conheciam. Quando foram entregues os equipamentos, a grande maioria dos prefeitos acompanhavam a entrega nas casas, nas escolas que foram entregues. Os secretários de educação participaram junto de toda a formação, das entregas, e eu não tenho dúvida que a continuidade é obrigatória. Sim. Não interessa quem vai financiar. Certo. Não tem como nós retroagirmos depois de que nós darmos condições para que aquela criança ou aquele adulto que sofreu um acidente de voltar-se a se comunicar. Então, é impossível, não existe nesse palavreado aqui na MOP a descontinuidade. Então, nós temos a certeza que nós vamos dar sequência ao projeto, temos a certeza que as coisas vão cada vez mais dar condições para que aquelas pessoas possam integrar, tanto nas escolas como aquelas acamadas que estão nas suas casas. Né? Exatamente. Acredito que seja isso aí, a grande... Por isso que eu digo, o projeto mais bonito da MOP, Sim, eu acho que o Vinícius falou bem, essa continuidade, né, nos projetos de educação. Bom, a gente tem um legado aí, educação ambiental, de mais de 20 anos, né, na Itaipu, porque trabalhar com pessoas, né, você tem que pensar que você está formando gerações, né, e então quando você traz uma tecnologia, eu confesso que eu conheci uma apresentação lá, né, depois eu não conhecia também, a gente, parece que a gente vive mundos diferentes, né, quando a gente não tem um familiar, ou a gente não tem uma pessoa conhecida que precisa de um equipamento de acessibilidade, a gente não conhece esse mundo. É verdade. E aí quando a gente passa a conhecer, a gente vê quanta invisibilidade tem na sociedade sobre esse assunto, sobre a neurodivergência, sobre as pessoas não conseguirem espaços de fala, de comunicação, de educação. Claro que tem investimento, sim, do governo, dos estados, mas a gente percebe que ainda é insuficiente para abarcar toda a necessidade que é, né, necessária para suprir
essa demanda. Então, a Itaipu identifica, sim, isso como também uma oportunidade de incluir, né, de inclusão dessas pessoas, até mesmo no mercado de trabalho, posteriormente, de dar voz, de fato, literalmente, né, de dar voz. E é emocionante, quando o Vinícius sempre fala, né, que a gente se emociona, e se emociona mesmo, a gente sabe também bem, porque transforma a vida de uma pessoa, né, isso não tem um preço. Acompanhar de pertinho cada história. Interessante, Rodrigo, que é uma demanda crescente, né, a gente nota a cada ano que passa, o número de matrículas que os municípios recebem, principalmente da neurodivergência, é muito expressivo. Né? Tanto que o Vinícius colocou, nós fizemos um levantamento em 2024, quando o projeto foi aprovado em 2025, aquele levantamento estava defasado com o número de salas. Muitas salas foram abertas justamente por conta dessa alta demanda. Então, e é um projeto que é um conjunto de tecnologias que é única no Brasil. Os municípios que não têm tecnologia assistiva dentro da sala de recurso, não é porque não quiseram investir, é porque realmente não tem disponibilidade no mercado, e o único recurso que tem é novo. Claro. Então isso está chegando agora realmente, é uma tecnologia nova e é o momento, e a Itaipu sai à frente investindo em algo que é inovador. Então, assim, exatamente. O Oeste está na vanguarda. Sem dúvida nenhuma. Dando pontapés importantíssimos aí para seguirmos esse caminho da inclusão de fato, né? Então o programa todo ele é dividido em algumas etapas, né? Até você está acompanhando agora algumas imagens de como foram feitas as entregas, né? A distribuição nos municípios, nas escolas, com a presença do pessoal da MOP, né? O pessoal do próprio programa também, os profissionais que vão estar atuando ali, e as prefeituras, muitos prefeitos, secretários de educação. O Rodrigo acompanhou várias entregas também, que é bem importante, né, ter essa proximidade, esse acompanhamento. Conta pra gente um pouquinho, David, como é que está dividido então esse programa, quais são as etapas? Sim, as etapas são diversas desde o lançamento, né, a gente até comentou, já teve processo de formação e está em processo, inclusive. Então, assim, desde o lançamento em dezembro, as ações, elas iniciaram principalmente a entrega. A entrega foi o pontapé inicial, né, após o lançamento, que era efetivamente levar a tecnologia a cada local. Então, nos meses de fevereiro mês de fevereiro especificamente, nós fizemos a entrega de todas as escolas que receberam o TICS letramento. Então, foi uma força-tarefa. Em menos de 30 dias, né, em 28 dias praticamente, nós entregamos a 100 escolas os kits referentes ao programa TICS. No decorrer de fevereiro e março, inclusive no mês de abril, nós realizamos a entrega do Converse. O Converse é um processo um pouco mais criterioso, que envolve avaliar a pessoa, fazer uma anamnese bem profunda. Mais clínico, né? É mais clínico, atendimento que requer você ir à casa da pessoa. Então, esses perfis precisam ser detalhados. Então, é uma entrega que demanda mais tempo. Então, e existe ainda possibilidades de devolução. Por exemplo, nós tivemos um paciente que infelizmente veio a falecer. E aí, neste caso, a gente precisa buscar outro perfil. Então, o Converse fazer comentário, David, do Converse em específico. Claro, a tecnologia TICS de letramento, ela é sensacional, e ela está ali nas escolas e tem uma assistência dos profissionais da educação, das professores da educação, que estão muito voltadas a isso, mas o Converse ele é especial porque envolve a família. Exatamente. Eu acompanhei uma entrega, então toda a família é mobilizada. Muitas vezes você vai ter que ter uma pessoa que presta assistência inicial para aquele paciente realmente poder dominar aquela ferramenta, né? Então é todo um cuidado de envolvimento, porque essas pessoas também já estão muito sensibilizadas por suas condições, né? Sim. E então esse acompanhamento remoto que é feito, o trabalho com a psicóloga, né? Da assistência da saúde do município, que sempre acompanha essas entregas também, porque esses pacientes realmente eles estão ali numa condição já muito sensibilizada e a família também está, né? Então tem todo esse envolvimento familiar. Existe todo um processo, né, para sensibilização mesmo, para quebrar barreiras, né? A pessoa está fragilizada. No momento, nós temos um caso, uma pessoa que sofreu um acidente, ela não estava aceitando, ela estava desistindo ali a vida deixou de fazer sentido. Então existe todo um trabalho psicológico que tem que ser feito com aquela
daquela família. Sim. E ali agora a gente está vendo a evolução daquele caso. Então, realmente é transformador. Não é apenas a entrega de um equipamento. Precisa de ter todo um trabalho multidisciplinar para que faça... Você está falando das etapas, né? Essa é uma etapa importante. Essa é uma etapa. Simplesmente chegar lá e entregar um tablet. Exatamente. Isso é simples, Exatamente. E o que a gente concluiu, que a grande maioria que está usando o Conversia são pessoas com pouca renda. Isso. Sim. Se não tem o apoio dos municípios, que desde já agradeço sim. a sensibilidade dos prefeitos e das suas equipes, Assistência as social. suas assistências sociais, que estão acompanhando, como o Rodrigo falou, acompanhando, explicando como usar a ferramenta. Olha, casa mesmo. Se não é na casa, mas muita gente não tem, porque eles não têm, porque às vezes não tem condições, às vezes é um idoso e o paciente, e o idoso não tem essa instrução. Aí o prefeito tem que disponibilizar assistência social, disponibilizar alguma administrativa para que possa ajudar. Seja, tem contrapartida. Tem que ter contrapartida. Mas o importante é a sensibilidade deles. E outra coisa que eu quero dizer, se nós pegássemos o Conversa e largássemos lá nas escolas, às vezes é mais fácil o professor se acomodar. Mas como é tão empolgante, como o resultado é tão próximo, nós não admitimos 99,99% que não sejam usados. Então, sim. Todos estão sendo usados. Então, desde já agradeço todos os professores que estão buscando o conhecimento através das capacitações para poder aplicar para os teus alunos. Então, assim, o processo do Conversa e dos TICs está caminhando com muito sucesso, com muita alegria. Mas é várias mãos. Exatamente. Então, importante é isso. Exatamente. E dando sequência a essas mãos, que são as etapas de execução do projeto, né, que a gente diz, além então da entrega, que foi a etapa vencida, nós tivemos a formação dos professores, que é onde sensibilizou e que capacitou os professores para que pudessem realmente iniciar o uso. Essa formação ela ocorreu no mês de março, do dia 16 a 20, e ela está ocorrendo agora de forma à distância, em forma complementar essa formação presencial, e é o que dá a capacidade do professor usar. Claro que existem barreiras, e é nesse atendimento que o Vinícius colocou aqui, que é a nossa assessoria, é que vai ali orientar cada professor, quebrar essas barreiras. Um parênteses. Também eu quero fazer um justo elogio à empresa. A empresa, nós temos uma equipe aqui, local. Essa equipe nossa, ela se deslocou lá para a empresa em Minas Gerais, se qualificou. Sim. Quando nós fomos aplicar a qualificação para os demais professores, vieram várias pessoas da empresa capacitando todos os professores da rede. São mais de 400, né? Foram 4 polos de formação simultânea, junto com a nossa equipe, junto com a equipe local. Ou seja, não é por falta de capacitação que a coisa não vai andar. Exatamente. Estão todo mundo qualificado para que o resultado venha. Exatamente. E agora, a partir, nós estamos aqui com um processo de assessoria que ela vai até o final do projeto. Quando houver o convênio, a nossa assessoria visita essas escolas, esses espaços, no sentido de orientar o professor, de ver o que ele está fazendo, quais são as dificuldades, de propor novas abordagens, sugerir ali. É cara crachá. Exatamente, acompanhando. E garantir com que realmente a tecnologia seja usada. Porque não adianta, se isso ficar num armário trancado dentro da sala, não vai cumprir a função. Então, a nossa equipe tem esse propósito de garantir que realmente tenha uso efetivo. Até porque cada aluno também tem suas particularidades, Claro, então tem que adequar ali o equipamento, a tecnologia para aquilo que vai ser mais benéfico para o aluno naquele momento. Então é importante o professor ter essa sensibilidade de utilizar a ferramenta da melhor forma possível. Eu digo sempre assim, os professores nunca deixaram de fazer o atendimento à educação especial. Pelo contrário, todo o recurso utilizado, o recurso analógico que a gente fala, cartões recortados, pranchas magnéticas, isso tudo tem resultado e a gente sabe que é eficaz. O que a gente entrega é um instrumento diferente, não reinventamos a roda, mas pelo contrário, isso vai facilitar a abordagem do professor, vai fazer com que o aluno tenha mais interesse, que ele possa realmente, de forma efetiva, participar, como eu disse inicialmente, até mesmo com um piscar dos olhos, ele vai conseguir interagir e responder ao professor. O mundo se torna hoje cada vez mais digital, Exatamente. Então, a educação inclusiva também precisa evoluir nesse sentido. Exato, é sobre isso.
né? Então, E nasceu de quem tinha necessidade. Isso, Quem inventou, exatamente. quem tinha necessidade. Não verdade, foi um empresário, Isso. não foi... Claro que teve investimento, mas Claro. quem descobriu, Idealizou. quem que idealizou foi quem tem a necessidade. exatamente. O primeiro protótipo, né? A ideia Foi. original lá, muito O bacana. teclado isso. TICS desenvolvido pelo Gleison Fernandes, que é um morador de Itaúna, Minas Gerais, ele com paralisia cerebral espática não verbal. Então ele foi o criador desse código que a gente chama, que é um mapa de combinação entre 9 botões num painel grande, espaçado, que um PC, uma pessoa com paralisia cerebral consegue efetivamente usar um computador. A partir daí tudo se transformou, a tecnologia foi sendo desenvolvida, novas tecnologias vieram, como o Colibri, né, esse óculos que está aqui, que a pessoa fantástico, consegue né? controlar o mouse com um movimento de cabeça, entre outros, acionadores que permite acionar o equipamento até mesmo com o piscar dos olhos, como eu disse, e o conversa. Então, basicamente, tudo se originou dessa ideia fantástica que o Gleicinho teve lá Uma atrás. tecnologia brasileira, né? Tecnologia 100% brasileira, né? Legal. Já está pelo mundo. Já está Já tá pelo pelo mundo. mundo. Exatamente. Que bom. E que bom. né? Orgulho. E agora com um parceiro como a Itaipu, isso fortalece ainda mais, né, uma tecnologia nacional, que isso cria uma vitrine muito grande, né, para que outros estados Sim, possam sim. conhecer e Replicar possam... esse projeto, que tem replicar. dado tão certo, né? Exatamente. Agora falando um pouquinho de resultados, né? O projeto ainda está no início, então teve essa distribuição, né, dos equipamentos em fevereiro, formação em março. Estamos ainda iniciando, né, fazendo todo esse acompanhamento inicial, mas já dá para sentir alguns resultados, né? Sim, perfeito. Muitos resultados, inclusive, né? Principalmente com conversa, a gente observa muito a evolução, né, do poder da comunicação. A comunicação é algo fundamental, né? E essas pessoas, elas estavam à margem de uma sociedade, né? Quando a pessoa não tem condição de se comunicar, o simples fato de ir ao mercado, por exemplo, né? De expressar o que ele quer ali. Então, uma tecnologia baseada em ciência que oferece a condição da pessoa se comunicar. Que para nós é algo tão simples, mas que é fundamental e que só com uma tecnologia dessa que pode, né, possibilitar. E o programa TICS, ele vem de encontro a inúmeros cases que a gente já está, inclusive já vai ser tema dos nossos próximos episódios aqui, né, Mônica? Os casos de evolução com o uso do TICS. E é Isso interessante, David, porque esses casos eles são muito relatados, né? A Sim. gente vai ter sim uma forma de registrar, por exemplo, porque você tem um ganho educacional, ele vai ter que ser registrado de alguma forma, onde a pessoa não, né, fazia A, fez B agora, né? Então eles têm um caminho para ser mapeado, né? Um caminho de ser mensurado. Mas isso é muito na prática que aquele professor vai acompanhar essa evolução desse aluno, né? Então, os relatos, né? O David me passou alguns relatos de outras experiências Sim, e tal, e são sim. relatos muito evidentes de que funciona. verdade. Nós temos um mural, a gente chama de mural de experiências, Isso, o Mural de Experiências. que é Achei um fantástico espaço aquilo, muito bacana, um espaço dentro de uma plataforma que todos os municípios recebem e tem acesso a todos os professores, e lá é como se fosse uma rede social Isso. das experiências. Eles postam tudo que é feito ali, os cases que chamam a atenção. Então o professor vai lá, ele filma, tira uma foto e descreve a evolução daquela situação Sim. realizada ali. Então é fantástico. Fantástico. Isso é uma forma da gente medir e evidenciar o resultado do projeto. É diferente de aplicar uma prova, né? Exato, Porque o que talvez o Rodrigo processo. queria dizer era exatamente isso. Não existe uma avaliação que a gente aplica ao final e sabe a evolução através de nota Sim, não é assim que é feito, né? Não é assim. A pessoa com deficiência, ela tem um ritmo de aprendizagem diferente, a evolução se mede de forma diferente, e não por uma avaliação. Diferente dos alunos neurotípicos, que ele tem a nota para passar de ano, mas às vezes assim, um simples fato, uma evolução pequena representa um grande salto para uma pessoa com A deficiência. gente está falando conquista. também de Exatamente. estabelecer novas conexões neurais, né? Porque tudo está associado no nosso cérebro, né? Nada está desconectado. Então, quando a gente cria novas conexões neurais num passo que para a gente pode ser muito simples, para o neurodivergente é gigante. Exatamente. Porque ele pode estabelecer outras relações a partir daí. Né? Exatamente. Um exemplo muito clássico, o autista, dependendo do nível de suporte, ele tem dificuldade de entender o que é o talvez. Uhum. Então, existe uma prancha de comunicação alternativa que é trabalhada com esse público, do sim, Sim. o não.
e o talvez. Então, aquela intervenção para um aluno com neurodivergência compreender o que significa o talvez, para ele é uma grande evolução, para ele compreender. Então, para nós é muito natural, no mundo interno, né, na condição social, na condição familiar, para ele não compreende como os neurotípicos o que é o talvez, Sim. mas ele precisa ser treinado. Essas é um pequeno exemplo, mas entre diversos exemplos que as pessoas com deficiência neurodivergentes precisam ser treinados em situações que para nós é muito simples, né? Até você está acompanhando algumas imagens aí agora de como está sendo dentro da sala de aula o trabalho dos professores, né, sendo desenvolvido aí com esses alunos. Eu até conversei com uma professora recentemente e ela comentou de um aluno com TDAH, autismo e que tinha uma grande dificuldade de concentração. Então ela tentou desenvolver com ele várias atividades e realmente ele se concentrar era muito difícil, era questão de segundos. E com os equipamentos, ele prestou atenção do início ao fim, querendo interagir, querendo entender mais. Então, olha só como num primeiro impacto já ocorre uma transformação. Exatamente, né? É isso que acontece. É o tempo de latência, é o tempo de concentração, porque é algo lúdico, algo que chama atenção. Ele tem cores, tem luzes, então isso cria muita aderência no processo da aprendizagem. Né? E é exatamente esse exemplo que ela usou. Então, se no início já estamos tendo todos esses resultados, imagina daqui a alguns meses, né? Estamos ansiosos para acompanhar, né? Todos aqui somos apaixonados por esse projeto e você vai acompanhar também nos próximos episódios esses cases que o David citou. A gente vai acompanhar de pertinho a evolução e trazer aqui para você conhecer cada vez mais. Agora, gente, antes de encerrarmos, vocês já deram uma pincelada, mas vamos explanar um pouquinho mais sobre o futuro desse projeto, né? Porque como o Vinícius comentou, não tem como parar por aqui, né? Mais pessoas precisam ser beneficiadas. Quantas hoje pessoas estão sendo beneficiadas nesse programa? Hoje nós temos o programa instalado em 100 escolas de 38 municípios, sendo 77 escolas municipais e 23 associações, né? Entre elas uma Pestalozzi, que é de Catanduvas, e as demais a Paz. Então, nesse universo são quase 4.000 alunos atendidos, cerca de 300 professores que estão envolvidos diretamente, entre outros profissionais, né, da equipe das APAES, que de certa forma são envolvidos a parte clínica e a parte pedagógica. Então nós temos aí um universo de mais de 300 profissionais envolvidos com a aplicação dos recursos, fora as 40 pessoas que receberam para uso pessoal o Conversia, né? Então como falamos no início, não tem como medir, né? É imensurável a transformação que vai ocorrer na sociedade que está sendo atendida com o Programa por um Futuro Inclusivo. Então a ideia para o ano que vem, gente, é manter as cidades que estão, ampliar novas. Como é que vocês estão planejando isso? Estamos planejando. Mas eu vou dizer uma palavra que o Dr. N falou no dia que nós falamos os dados para ele, né? Que ele falou que são 4.000 professores, são 77 escolas e tal. Ele disse assim, mas quantas pessoas vão ser impactadas? Nossa. Quantos filhos que vão ali, são pais, são tios, são os avós que vão ser impactados? Famílias e famílias. Então, assim, ele falou assim, Gaúcho, muito mais esse número que tu está falando, digo assim, senhor presidente, o senhor é que sabe, e é verdade. Né? Então, sem dúvida, assim, eu tenho certeza que a gente vai efetivar cada vez mais, levar para mais pessoas, que a gente já tenha leitura, que tem mais pessoas que têm essa necessidade, e sendo sensíveis não só a Itaipu, mas também os prefeitos, as prefeitas, o corpo técnico da Itaipu, o doutor N, o doutor Carboni, são sensíveis a todo esse movimento e com certeza nós já estamos na tratativa lá com o superintendente Gilmar Seco, ele que é um ex-prefeito, aonde que a doutora Elane é da cidade dele, de Diamante. Diamante Oeste. Ele conhecia muito mais do que eu, porque lá ele é uma cidade pequena e muito ele conviveu lá. Foi aluna dele. Foi aluna dele, isso mesmo. Foi aluna do professor. E hoje madrinha do programa. Madrinha do. Então, assim, todos estão sensíveis, né? Então, e mesmo que não tivéssemos, ninguém tivesse sensíveis, o programa não tem como parar. Como é que tu vai tirar de uma pessoa que está falando, vai tirar, ele deixar de falar novamente que aconteceu um acidente, um episódio, ele deixou de falar e agora nós demos para a oportunidade que ele retornasse a falar e nós retirar de novo? É impossível, não tem gestor, não tem a liderança, não tem a mãe, não tem a pai que não tem essa sensibilidade. Da mesma forma, uma criança, no momento que ela escreveu um nome, com essas combinações de cores, de forma lúdica, aqui, lindo,
tirar de novo, não é impossível. O professor que lá você capacitou, estudou, para levar para aquela criança que precisa, nós tirar a professora de deixar de exercer a função que ela foi premiada por Deus, que é uma das profissões mais lindas que tem, porque todo mundo passa pelo professor, sendo médico, advogado, engenheiro, tem que passar pelo professor. Então é a profissão mais linda. Vai tirar dela, o instrumento dela deixar de trabalhar? Exatamente. Além do que, já existe uma lista de espera para o Conversia. Já existem pedidos de secretários de educação de mais kits para salas que não foram contempladas. Né? Nós tivemos assim inúmeros pedidos, secretários, não tem como conseguir mais um, vê lá com a Itaipu se não traz mais um pra gente. Eu falei, olha, agora nessa etapa é até bom a gente tentar explicar um pouco isso, porque quando a gente faz um planejamento de um convênio, ele começa com um plano de trabalho, né? E ali a gente tem que estipular metas e calcular um orçamento para fechar esse plano, né? Exato. E aí no meio do caminho não tem como a gente inserir muita coisa, a gente tem que cumprir aquele plano para buscar o outro depois, né? Mas, assim, a ideia, eu acho que, como o Vinícius colocou, né, a direção da Itaipu, ela está sensibilizada para a causa, né? Então, nós, como os técnicos ali, damos esse suporte para que isso aconteça, né? Os investimentos, eles retornam para a sociedade. Eu acho que isso que é legal na missão da Itaipu, né? Isso está sendo colocado de forma transparente para a sociedade, né? E esses investimentos realmente fazem diferença na vida das pessoas, né? Que vão trazer um impacto gigantesco, até a longo prazo aqui na região, né? Sim, sem dúvida. A Itaipu, a gente brinca aqui, o pessoal fala, mãe Amop. Mãe Amop nada, Mãe Amop é Itaipu. Além de fornecer energia, oferece qualidade de vida a todos e a todas, não só do Oeste, mas o Paraná todo, o Brasil todo. Hoje com a missão expandida, né? Estamos no Paraná todo, até trabalhamos lá um pouco em Belém também, com replicações de projetos. Está sendo muito boa essa experiência. E ela tem feito também parcerias com a MP, que é a Associação do Paraná. Não é só com a MOP, não é um privilégio só nosso. Isso. Ela é sensível a todas as associações, a Associação Maior, consórcio ajuda várias entidades, assim, de maneira séria, sobre um plano de trabalho, sobre um estudo, sobre muita responsabilidade. Né? A gente sabe, né, Vinícius, que o pessoal fala, Itaipu vai conseguir um recurso, mas para conseguir esse recurso tem que ter um planejamento muito sério. Muito criterioso, né? Tem que ser, né? Tem que ser. E é mais que certo que seja, né? Sério, transparente e evidente dos benefícios disso para a sociedade. Eu posso falar de cadeira como coordenador e sou responsável por prestar contas, né, a Itaipu. O sistema bússola, né? É um trabalho muito criterioso, cada centavo é preciso ser justificado, a gente não consegue comprar uma caneta se não tiver lá naquele projeto escrito que para comprar aquele item. Mas assim, Mônica, deixa eu só vou relatar como aconteceu o TICS. O TICS, eu fiquei, era uma bandeira pessoal muito minha também. É verdade. Começa num sonho, né? Verdade, era um sonho, era uma pessoal muito minha, assim, a gente participou, eu digo que eu tenho lá, o primeiro superintendente do CIASOP, da Casa das Mulheres, é eu que assinei, mas isso aqui era um sonho. Mas esse sonho aqui, que era meu, que era de várias mãos, a Itaipu recebe todos os dias vários sonhos de alguma pessoa. Sonhos de alguma pessoa, é isso. Então, tu tem que ter um diferencial para convencer, para mostrar que aquele sonho, que aquela vontade tenha mais prioridade ou teria mais uma ação que sobrepõe as outras 99. Exato. Que é muito que recebe. Todo mundo tem projetos bonitos, ideias bonitas, então não é fácil, nem para analisar todos, não é possível humanamente analisar. Exatamente. Então, assim, nós realmente tivemos poder de convencimento, assim que eles entenderam, foi já rapidinho, eu fui várias vezes conversar, não só com o Rodrigo, mas com o Gilmar Seco, com o doutor Enio, fui na casa do doutor Enio, nós fizemos comitivas, explicando, enfim, várias ações para que isso acontecesse. Porque eles recebem muitas ações boas. Então isso aí, a Itaipu, ela tem uma participação, um fenômeno no Brasil. Porque ela tem uma participação muito efetiva. E diante disso, ela recebe diversos projetos. E ela tem que escolher um ou outro, porque não tem dinheiro para tudo, não existe.
né? Então, mas por nossa sorte escolheu o nosso. Estamos aqui, fazendo a diferença. O Vinícius traz uma questão, acho que bem importante, foge um pouquinho talvez do tema, mas talvez gera curiosidade também das pessoas, né? A Itaipu tem esses critérios de trabalhar com alguns eixos, né, de atuação. Então nós temos o eixo da segurança hídrica, né, que é um foco importante da Itaipu na geração de energia. Então nós temos os projetos lá nas áreas rurais, recuperação de estradas, as nascentes, o trabalho com os agricultores, com a agricultura familiar, que todo esse cuidado do meio ambiente, né? O agricultor está no dia a dia lidando com o meio ambiente e tem também os aspectos de melhoria das condições de vida da população, né? Então, se vocês quiserem acompanhar, né, no YouTube da Itaipu, tem a série Investido em Pessoas. Inclusive, acho que tem que fazer o Investido em Pessoas com o Futuro Inclusivo. Vamos combinar isso aqui já. Ótimo, claro, já vamos colocar isso para a gente fazer ali uns takes, né, para mostrar, né, na série Investindo em Pessoas, Legal. porque é o retorno que a Itaipu dá para a sociedade sobre esse investimento que é uma empresa do governo do Brasil, né? Então isso é fundamental, né? E nesses eixos a Itaipu vai selecionando esses projetos, né? Então passa por análises criteriosas, como o Vinícius falou, como o David já falou, tem uma análise de aderência que é feita, são várias etapas, né? Então o projeto ele chega através de um plano de trabalho, para ele se transformar em um convênio, são várias etapas até chegar lá, né? Bota várias nisso. Até chegar lá, para entrar no plano de trabalho. Um jurídico criterioso, né? Muito. Mas tem que ser assim. Tem que ser. Eu lembro, assim, nós fizemos, inicialmente, os primeiros projetos, nós fizemos até, foi das patrulhas agrícolas. Nós dividimos, patrulhas para asfaltos. Sim. Nós dividimos a MOP, os 57 municípios, em vários consórcios. Aí teve 20 e poucos municípios que ficou baseado pela MOP. E a nossa preocupação, né, os lindeiros receberam 2, Cascavel 1, Foz outro kit, a MOP 2, outros, lá o consórcio de Anaí mais um, consórcio de Veracruz outro. E a nossa preocupação era na execução do trabalho, cumprir a meta e também na prestação de conta. E nós ficamos muito felizes, Rodrigo, porque a MOP foi a primeira a cumprir a meta. Legal. E primeira a prestar contas. Isso nós possibilitou de nós fazermos diversos outros convênios. Mas por quê? Porque missão dada é missão cumprida aqui para nós. Sim. Não tem erro. Eu tenho certeza que prestação de conta vai ser feita. Se não vai ser feito por A, vai ser feito por B, vai ser feito por C. E o trabalho vai ser entregue. Eu tenho certeza disso. Então, assim, porque além de ser, eu não digo só a MOP, mas assim, os prefeitos também fazem isso. Os prefeitos também prestam conta dos seus planos de cada ação. Está no DNA aqui do Oeste Paraná, que é uma sociedade associativista, trabalhadora, ordeira, é cumprir as coisas. Então não assina. Se não é para cumprir, não assina. Exato. Mas nós já que assinamos, vamos cumprir. E vamos renovar, Rodrigo. Você mexe. É isso aí, gente. Bom, deu para perceber o quanto esse programa ele é disruptivo, ele é inovador e está servindo, inclusive, de referência, né, para outras associações, outros estados brasileiros já estão olhando, querendo entender mais sobre esse programa que está fazendo a diferença e vai transformar a vida de milhares e milhares de pessoas. Então, fica aqui parabéns, primeiramente, para a MOP, pela Itaipu, né, David? Agradecer por essa parceria, por esse convênio, que sem essas duas associações, né, eles ficam aqui, qual é mais importante, né, as duas juntas formaram o que é o programa, né, unir forças, é isso aí, mãos dadas nesse objetivo que é de melhorar cada vez mais, trazer a verdadeira inclusão para dentro das casas, das famílias que precisam, das escolas, é isso que está fazendo a diferença. Então, obrigada pela presença de cada um de vocês. Fica o convite para você também continuar acompanhando aqui os nossos episódios, vamos ainda abordar bem certinho sobre as tecnologias, né? Como é que funciona para você, ficou curioso para entender sobre o Conversa, sobre o TICS, a gente vai explicar para você também, então acompanhe com a gente que teremos muitas histórias inspiradoras pela frente. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!